Morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
tens liberdade aqui. Senhor Deus, queremos pedir, Pai, que o Senhor possa, Pai, vir com o teu mover, Pai, essa noite aqui, Pai. Nós te pedimos, Deus, fala conosco, Deus, através dos louvores, através da palavra, Pai. Derrama teu mover aqui essa noite, Pai. Tu és bem-vindo entre nós, Deus. Se faça presente aqui em nosso meio, Pai. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Quero ouvir suas palmas, hein, ó. De novo. Pelo Senhor nós chamamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Do início. Pelo Senhor nós chamamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Acontece nas melhores famílias, minha caixa desligou. Quero ouvir suas palmas, hein? Suas palmas. Do início. Quero ouvir só vocês, hein? Pelo Senhor Nós somos sim, o seu exército, poderoso é. sua glória será vista em
Vou puxar mais uma antiga aqui, ver se vocês conhecem essa. Suas palmas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Quero ver vocês. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. os céus. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu quero ver. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inunda o meu ser, Senhor. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome. Quero ouvir só a igreja, eu quero ver. Eu quero ver. Porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Diga isso a ele. Senhor, estou aqui. Erga suas mãos aos céus e diga isso. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Suas palmas.
lábios declarar toda a minha adoração. Declare! Se não for pra te adorar, para que eu siga. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu siga. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. As palmas. Declare. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu siga. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu siga. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Te adorar. Declare. Eu quero te adorar. Feche seus olhos nesse momento. Em meio à época de carnaval, tanta perdição, tanta coisa acontecendo lá fora, e nós mostramos a eles que a alegria do Senhor é a nossa força. Que não precisamos de uma bebida, não precisamos de algum artifício que possa nos levar à alegria, porque Jesus é a nossa alegria. E o fogo ele nunca dorme, o fogo ele nunca apaga. Deus ele nunca é vencido e nunca será vencido. Feche seus olhos, adore a Ele, glorifique o nome dEle essa noite. Agradeça a Deus por cada livramento, cada milagre, cada provisão que chega em nossas vidas. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito pela sua vida e por tudo que Ele vai fazer. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. Diga isso. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse Rei veio a mim com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, e sorrindo ele me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não.
dorme, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Não, Ele nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca apagará, não, não, não. Oh! Deus nunca dorme, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Ouça isso. Existe um amor mais ciumento que a morte. É o amor de Deus por nós. Existe um amor, Diga isso com convicção. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. Oh, e a minha vida Ele governa. Diga mais uma vez. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. Oh, e a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim, com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, e sorrindo Ele me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Diga, de eternidade. De eternidade, eternidade, de geração em geração, nunca é vencido, nunca é vencido. De eternidade, eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. Alto, mais alto, levantamos o seu nome, levantamos o seu nome. Alto, mais alto, declare. Levantamos o seu nome. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu, pra sempre, sempre, amém. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, pra sempre, sempre, amém. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim.
que era lindo assim, teu noivo esperado. Eu abro a minha casa, podes morar aqui, oh, podes morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. Oh, 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 podes morar aqui, Senhor. Te adoramos, ó Pai, te exaltamos na beleza da tua santidade, Senhor. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. Oh, podes morar, Senhor. Oh, nós te convidamos a morar em nossos corações, Deus. Faça morada em nós. Te adoramos, ó Pai. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. A terra clama, a terra chama. Declare: mais uma vez queremos ver o quê? O céu descer. Oh, a terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Oh, fazer. Oh, te adoramos, Senhor. A terra clama, a terra chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Oh, te exaltamos, ó Pai, te adoramos, Senhor. Oh, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Pega as suas mãos aos céus e adora Ele esta noite. E vem fazer o que nem o homem fez.
fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Ei, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. É isso que queremos, ó Deus. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Vem fazer o que nem o homem fez. O descrito em Joel. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. O quê? Me conectou, salvou, Curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele nos deu o quê? Ele me deu um som, Cajado e pão. Pôs um anel. pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me Tirou o medo. novas sandálias e disse: vai. Declara, igreja. E eu Despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças. E eu afundei meus barcos no cais. E eu
Declara isso. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Declare. Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Oh, palavras de vida eterna. Pois só tu tens, pois só tu tens, Senhor. Oh, sou totalmente Deus. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente Deus. Fui contemplado em ser Com você, em ser um com você, em ser um com você, Senhor. Somos um com você. Nós te adoramos, Senhor. Adora Ele, adora Ele. Aleluia, aleluia, nós te adoramos, nós te exaltamos, oh, tu és o vencedor, para todos sempre, sempre, sempre. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou, levou. Oh, Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá.
Será que você pode dizer isso nessa noite? Oh! Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. E cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Isso aí, igreja! Pra sempre pra sempre e pra sempre ele vive. Ele é o digno de toda adoração. Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de todo louvor. Oh, hoje nós somos livres pelo sacrifício da cruz. Oh, hoje nós somos livres porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou no terceiro dia. Oh, e nós podemos cantar ao nome dEle. Podemos dizer que Ele é exaltado para todo sempre, que Ele é adorado para todo sempre. Ele está no céu cercado de glória. E mesmo com toda a sua glória, Ele vem até o meio de nós. Ele está no nosso meio. Mesmo com toda a sua glória, com todo o seu poder, Ele está no nosso meio. E nós podemos sentir a sua presença. Oh, Senhor, nós te adoramos nesse lugar. Aplauda Ele nessa noite. Toda a honra é dele, toda a glória é dele. Amém, amados? Diga comigo, cantamos. Cantamos aleluias. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro. Cantamos aleluia. Vai. Cantamos aleluia. Os homens, vai. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro. E as mulheres? Cantamos.
Todos nós, vamos. Cantamos aleluia. Oh, cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Nós cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Nós cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro. Você pode aplaudir Jesus. Ele venceu. Aleluia. Ele venceu. É por isso que nós estamos vivos, porque Ele venceu. Amém? Amém mesmo? Diga para o seu irmão que está ao seu lado: você é feliz porque você tem um Jesus. Se Ele não estivesse dentro de você, querido, nós estávamos perdidos. Se não fosse o amor do Senhor, o que seria de nós, hein? Coitado da gente, né? Mas Deus nos deu essa oportunidade. Diga glórias a Deus por isso. Graças a Deus pela sua vida. Queridos, tem o pessoal que vai dar anúncio hoje? És tu, Tati? Vem cá. Eu sempre pergunto, né? Tem uns que ficam logo de pé, né? Tati está sentadinha ali. Amém. 5 minutinhos, né? A paz, os irmãos, amém? Então, vamos lá. Terça-feira, culto da família, 19h30. Oração com diáconos e obreiros e unção com óleo. Quarta-feira, manhã de consagração. 8h30 da manhã, um grupo de irmãos da igreja se reúnem para orar pela vida dos pastores. 8? Tá, obrigada. É porque eu contei com atraso, o pessoal que acorda mais tarde. 8h30, É porque você fala 8h30 e o pessoal chega às 9. Tem que falar 8 para chegar às 8h30. O grupo de pessoas que se reúnem para orar pelos pastores e pela vida da igreja. Tá. Quinta-feira, culto de oração, 19h30, com a direção do pastor Ney Teodoro. É um louvor, uma pequena palavra e oração de joelhos, certo, meu pastor? Isso aí. Domingo, 8h30, escola bíblica dominical. Gente, essa escola é muito bênção, né, pastor? Hoje foi ó, de arrancar o couro. 10 horas da manhã, é o culto Manhã de Glória. É isso ou foi eu inventei? Não sei por que apareceu esse Manhã de Glória. Ah, então tá. Então deixa. Mas é glória, é bênção. 6 horas, culto de celebração. 5 de março, são 2 eventos. O pastor gosta de dificultar as coisas. A gente fala muito mal português. Culto Strong Leader. Casou aí. Eu fiquei treinando a tarde toda com o Tarso. Eu falei, como é que é isso mesmo? Fala de novo. Líder forte. É um culto para os diáconos, obreiros e todo o povo que trabalha na igreja. É isso, pastor? O pastor vai chegar junto com o almoço e a bebida é por conta dos convidados. 5 de março também tem o Sabiamente, é o culto JPEG. 6 horas, Rogério? 6 horas. Então, o Rogério também já deu início aos ensaios da peça. Se alguém tiver disponibilidade, toda segunda o ensaio às 19 horas aqui na igreja. Dia 2 de abril, passeio com batismo, R$ 85,00, já com ônibus, café da manhã, almoço e café da tarde. Caraca. E hoje na cantina, cara, tá difícil fazer dieta nessa igreja, hein? Macarrão supremo. Gente, é um macarrão parafuso com creme de leite, carne fresca, linguiça fina e outras coisitas mais. E de sobremesa, pudim. É só orar. Hoje eu não orei que não deu tempo, mas ora, pede para Deus tirar toda a gordura, toda caloria excessiva. E, ó, R$ 5,00 com um copo de refrigerante, tá? Só isso? Antônio e Patrícia, para falar do curso Aliança. O Antônio está ali, mas a Patrícia... Ai, Cristina. Aí, a culpa não foi minha, Antônio. Não, é porque o Antônio ia falar da turma dele e a Patrícia da turma dela. Mas aí, como a Patrícia não veio, a Cristina, a esposa do Antônio, né? A culpa não foi minha, que não foi sua.
falar. Boa noite, igreja. Nós estamos aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o curso Aliança. Nós ainda temos pouquíssimas vagas, não é isso? Mas ainda Deus está te dando essa oportunidade de você estar fortalecendo a sua vida, fortalecendo a sua família e fortalecendo a igreja do Senhor. Está com pressa? Não? Eu queria convidar o Bruno e a Valdirene para vir aqui, pode ser? Bruno e Valdirene. Viu? Eu queria convidar o casal Anderson e André para ficar de pé. Isso, ficar de pé. Vocês dois fizeram encontro de casais e fizeram o curso Aliança, né? Diz um pouquinho para essa galera e para o Anderson e para a Andréia o que foi, né, o curso Aliança na vida de vocês. Boa noite, igreja. O curso Aliança para a gente foi um divisor de águas, porque a gente já tinha feito outros cursos e nós aprendemos muito. E uma coisa que ficou marcada na nossa mente no curso foi que nós temos que, cada vez mais, quando eles pedem para que eu venha orar pela vida do Bruno, como que Deus vê ele. Isso, para mim, foi sensacional. O céu desceu e eu creio que vocês que estão querendo fazer o curso, façam, porque é uma bênção. Boa noite. O curso Aliança, verdadeiramente, ele vai te mostrar como é você ser compromissado, não só com Deus, mas com a esposa que está do seu lado, ou com o seu esposo que está do seu lado. Tem N situações que ela fala, mas uma que me marcou foi o final, que fala lá da aliança de sangue. Tenta participar, tenta ver verdadeiramente o que significa cada tópico que lá tem, que vocês vão ficar impactados. Porque muitas das vezes a gente fala assim, meu casamento já é perfeito. Não, cada dia a gente vai aprendendo a perfeição com Cristo. Cada dia que a gente permite que Ele entre em nosso casamento, Ele faz coisas extraordinárias em nossas vidas. Então, eu convido aqueles que não tiveram a oportunidade que façam, se permitam isso, porque muitas vezes aí fora não tem essa oportunidade. E aqui o pastor sempre fala que é uma igreja da família, e verdadeiramente é uma igreja da família, porque ele abre essas portas maravilhosas para que nós viemos cada vez mais ser alicerçados na obra do Senhor. Amém? Eu pedi para eles ficarem de pé, e eles estão representando cada casal que se inscreveu, né, para fazer esse curso. E nós temos certeza que Deus, assim que neles falaram, né, vai falar profundamente ao coração de cada um de vocês. Deus fará maravilhas na família de vocês. Amém? E você que está aí indeciso, não fique indeciso. Ainda temos algumas vagas, não tantas, realmente já diminuíram bastante. Mas quem sabe, né? Que Deus esteja abençoando cada um de nós. Amém? Bem, nem foi eu que te chamei. É que ele fala assim, não quero que me chame, não. Ainda me faz errar, né? E vai embora. Aí eu chamo e fala demais, tá vendo? Temos aqui uma oração para fazer. Luma, aniversariante da semana, é isso mesmo. Tem mais alguém que fez aniversário? Como a Gilvânia, como a Janaína. Tem mais outras pessoas que fizeram aniversário, né? Dentro deste mês. Hein, gente? Vem à frente para a gente orar. Tem uma pessoa que nos visita também, Dona Célia. Quem é Dona Célia? Hein? Quem? É a senhora? Oh, Deus abençoe a vida da senhora, tá? Vamos aplaudir Jesus pela vida da Dona Célia. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a vida da senhora ricamente. Vamos orar por vocês, né? Perguntar a idade não, que é muito feio, né? Tem mais alguém? Tem a Andréia também, né? Vamos orar, amigos. Estenda as mãos aqui para frente. Nosso Deus, nosso Pai, eu sou grato a Ti pela vida das Tuas filhas que completam mais um ano de vida neste mês. Pai, obrigado pela vida de cada uma delas, que a Tua graça, o Teu poder e a Tua unção sobre elas estejam e que Teu nome seja glorificado. Muito obrigado por esse tempo novo, que os sonhos, projetos, que todas as realizações que eles têm no coração para realizar dentro deste ano seja realizado para a glória do Teu reino
e que as tuas bênçãos estejam sobre a vida delas. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Todos digam amém. Vamos aplaudir Jesus. Feliz aniversário, Deus abençoe. Ninguém traz mais bolo para mim. Eu acho que eu estou ficando meio... estou perdendo a credibilidade. Ela falou bonito agora, né? Ninguém traz mais. Deve ser porque eu estou fazendo dieta, né? Deve ser isso. Eu penso assim, né? Tomara, né? Não, senão eu vou me despedir, né? Olha a manha, né? Como dizem, né? Isso é uma manha tremenda, né? Uma manha tremenda. Graças a Deus pela sua vida, que ele já foi dado os anúncios. Nós vamos fazer o nosso ofertório. Tu viu esse menino cantando? Coisa linda, né? Isso pura, né? Eu vi ele cantar muitas das vezes na igreja de onde ele era, né? Que é a igreja que meu cunhado é apóstolo. E ele vindo para cá, não é isso? Acho que Deus tem muito bom, garoto excelente, sabe? Garoto de Deus, esse menino de Deus. Você não tem ideia como o Gabriel é de Deus, sabe? De Deus mesmo, uma unção fora de sério, né? São presentes que Deus dá à igreja, né? E essas oportunidades não podem faltar. Você viu o outro que tocou ali a bateria? Rapaz, esse garoto é demais, né, Fábio? Você é o cara, Fábio. Você arrebenta a boca do balão, Fábio. Te filmei, fotografei. É bom demais, né? Isso é bom a igreja estar recebendo essas pessoas, né? Como outra sumidade também, que é essa pessoinha que está aqui na frente, né? Eu não gosto muito dele, não, mas ele gosta de mim, beija a minha cabeça, minha mão, não é verdade? Né? São pessoas novas que estão chegando que têm feito a diferença, né, gente? Uma diferença muito grande na igreja, isso é importante, sabe por quê? Pela nossa oração, né? Você vê aí o Antônio, Cristina, César, um bom trabalho na questão de casais. A gente vai agora fazer um encontro de casais de tratamento, que é belíssimo. Não sei se você vai ser escolhido, porque é escolhido a dedo, né? Pede a Deus que Deus nos dê casais que precisam de uma restauração total no casamento, que a gente pede. Eu estou vibrando com esses encontros de casais de tratamento, sabe? Tem sido uma bênção para a nossa igreja. Ano passado, alguns, né, participaram. Infelizmente, esse é escolhido a dedo, não adianta você tentar botar marra que não pega, né, Antônio? É Deus, né? Deus que coloca os casais na nossa vida e é um encontro de tratamento, gente, de muita qualidade. Você não tem ideia, né? Eu fiquei assim impactado, eu já tinha participado de alguns outros, mas tal qual ao que eles fazem no encontro de casais de tratamento, excelência, é um movimento tão grande. Movimenta quantas pessoas, Antônio? Na questão administrativa, palestras, o pessoal do almoço, que vocês dão nome, eu esqueci aqui agora, o pessoal do almoço. Oi? Fora as pessoas que vão participar do encontro, nós temos um movimento de 100 pessoas trabalhando. Então, são 100 pessoas trabalhando para 50 ou para 80? São 100 pessoas trabalhando para 80. Pensa nisso, né? É um movimento muito grande, é um valor financeiro que você não tem ideia, mas essa igreja, junto com esses irmãos, tem vivido isso e nós vamos viver mais intensamente isso, sabe? Nós vamos investir cada vez mais nisso, sabe por quê, gente? É de Deus. Família é um projeto que Deus assinou embaixo. Família feliz, igreja feliz. Família tratada, igreja tratada, sabe? Família, ela tem de ser bem vista por Deus, e Deus quer que isso aconteça, sabia? Nós precisamos ser bem vistos. Amém, amados? Que Deus abençoe os colegas que têm vindo, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam bênção para esse ministério cada dia mais. Amém? Amém mesmo? Amém. Vocês recebem meu sobrinho, eu nem fiz como é que está o nome? A apresentação dele, né? Mas eu acho que hoje ele já fez a apresentação dele, né? Vocês recebem o Gabriel com carinho, com amor aí? Vamos aplaudir Jesus pela vida do Gabriel. Graças a Deus, né? Aí Deus também manda esse garoto de volta, né? Chama ele de garoto, mas é gente boa demais, né? Isso é gente boa demais, sabe? Gente boa demais. Então, tem meninos aqui que vão crescer muito nessa igreja, sabe, gente? Eu só vou ficar olhando, só recebendo e batendo palmas. É isso aí, vai em frente, é isso aí,
É assim que se vence. Eu vou ficar de lá, é assim mesmo, né? Só torcendo. Amém? Amém, queridos? Vamos fazer o nosso ofertório. Você que trouxe sua oferta, seu dízimo, né? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Botar vocês para pular. Amém?
Gente, vamos receber o diácono Rogério com carinho, com amor. Você pode aplaudir Jesus pela vida dele? Estenda as mãos. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graça pela vida do teu filho, que a unção que está sobre esse altar esteja na vida dele, a unção que está sobre a vida dele venha sobre este povo, e que tudo o que ele falar aqui seja para a meditação de cada um de nós. Eu entendo que a tua unção está sobre ele, e nós vamos sair daqui repletos da tua glória. Obrigado pela vida do teu filho, abençoa a família, e que esta noite ele seja usado por ti mais uma vez nesse altar. Eu abençoo em nome de Cristo Jesus. Digam amém. Amém. Jesus abençoe. Obrigado. Glória a Deus, amém. Bem com vocês? Rapaz, agora eu fiquei até com o coração disparado com essa oração poderosa. Lucas está aí? Isso é benção. Gente, vocês estão bem? Amém. Feriadão, está todo mundo aqui, né? Nem todo mundo, né? Mas os privilegiados estão. Amém. Glória a Deus. Deus possa nos abençoar nessa noite. Já está nos abençoando através dos louvores. E agora, uma palavra para a gente refletir e para compartilhar com vocês também. Queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Jonas. Jonas 1. Ouviram o teu falar? Só o pad dela, assim. Achou? Só devagarzinho. Mas vai ser essa no final? Não, vai ser a outra. Amém? Já está ali já. Nosso querido... Deixa eu abrir aqui também na minha aqui, rapidinho. Que aí o Machado já deixei ali com ele certinho. Lá atrás. Amém. Jonas. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Diz a palavra de Deus. Vamos lá, gente. Jonas 1, do 1 ao 3, e depois Jonas capítulo 4, versículo do 2 ao 3. Você acredita que na minha Bíblia tem aqui um negócio de pagar estacionamento de São João de Meriti? Não sei de onde isso aqui surgiu, mas eu estou botando como marca-texto aqui. Glória a Deus. Vamos lá, gente. E veio a palavra do Senhor, a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Jonas 4, 2, 3. Vamos lá, puxa lá, tá? Mais um pouquinho para trás. E orou o Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis. Ele aqui está se explicando por que ele fugiu. Por isso é que eu me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Glória ao teu nome, Deus. É difícil entender as motivações humanas. Por que seguimos? Por que corremos tanto, né? Por que desistimos?
Existem coisas que os homens fazem, procuram a resposta e às vezes não a encontram. Para alguns as respostas mudam com o passar do tempo, mas existem pessoas que passam a vida inteira sem saber para onde elas vão. Outras até hoje não sabem quem realmente elas são. E eu queria falar de propósito com vocês hoje. No ônibus, no metrô, no trem, é fácil encontrar olhares perdidos no passar do tempo e na trajetória da viagem. Pessoas que seguem uma rotina de vida cheias de instinto de sobrevivência, mas vazias de significado da sua própria existência. Como dimensionar um destino sem a direção de Deus? Como alguém vai criar um destino sem a direção de Deus? Sabe, às vezes eu vejo pessoas falando, eu já tenho tudo preparado para o meu futuro. Sem Deus, como ele consegue fazer isso? Pessoas que seguem uma rotina de vida. O que adianta correr bastante se não sabe onde vão chegar? Não há direção se não for do céu. Não há caminho se não for Jesus. Nessa hora da história, Jonas está recebendo direcionamento de Deus. Qual? Eu quero que você vá a Nínive, Jonas, levar uma palavra, porque aquele povo há muito me desagrada. Ele recebe uma palavra, mas no seu coração há um descontentamento com aquela direção. Quantos nós não somos assim? Muitas vezes recebemos uma direção de Deus, mas não concordamos com a direção que nos foi dada. Queremos fazer do nosso jeito. Quantos de nós não somos assim? E assim, Jonas fez. Mas o que eu acho interessante nessa mensagem é que quando Deus, Ele chama Jonas para cumprir um propósito, Ele diz para Jonas, levanta-te. Isso é tremendo para nós. Porque me dá um entendimento de que Deus nunca vai te usar, ou Ele não usa ninguém caído para fazer o seu propósito. Antes de tudo, Ele vai te levantar. Levanta e vai fazer aquilo que eu te ordenei. Tem uma direção para você. Sabe, todos nós aqui que estamos aqui, nós temos uma direção de Deus. Deus nos dá a possibilidade de ficarmos de pé. Ele diz todos os dias para nós, levanta-te e segue a direção que eu te dei. Mas muitas vezes nós queremos usar a nossa direção, a nossa forma de fazer. É como se você falasse para Deus, Senhor, toma toda a direção da minha vida, mas quando fosse entrar no carro, Senhor, deixa que eu vou dirigindo. E ali você tomasse o seu próprio rumo. É como se fosse aquele cara, no caso eu, dirigindo e lutando contra o GPS. E às vezes eu fico me perguntando, por que eu ligo esse negócio? Porque ele pede para ir para um lugar, mas eu falo assim, cara, eu acho que a Brasil está melhor. Quem já fez isso? Quem já quebrou cara fazendo isso? E eu descobri que quando a gente faz isso, a gente quebra a cara, porque o GPS, ele tem um fator que é totalmente diferencial para entender todo o trajeto, né, do trânsito. Ele está vendo na frente. E é por isso que nós nunca vamos conseguir saber, porque Deus, antes do homem chegar, Ele já esteve lá. Ele já esteve lá. Jonas, ele não concorda com aquilo.
e ele decide fugir. Porque a saída para muitas pessoas é fugir. Fugir da responsabilidade, fugir de uma direção que a gente não concorda. Fugir sempre foi fácil para o homem. Quando Deus procura Adão no Éden, e ele se esconde, ele foge da presença. O homem sempre utilizou desse artifício quando ele estava numa situação que ele tomou as suas próprias decisões. Já não foi diferente, ele desce, cara, e ele vai para Jope, uma cidade do porto de Jope, cara. Ele tem que olhar o pôr do sol de Jope. Até hoje, quando você vai estudar sobre a cidade de Jope, você vai entender que lá tem um dos melhores pôr do sol, na verdade, raiar do sol. E você começa a entender, quando ele aparece naquele lugar, nem a luz do sol ofusca ele. Jope é conhecido como uma cidade bela, uma cidade que encantou até o rei Salomão. Mas ele está tão ofuscado com a sua ideia de fugir da presença de Deus, que ele só vê na sua frente um navio. Então ele desce e ele grita: ei, para onde vai esse navio? Esse navio é um navio fenício. Ele vai para o porto de Tarsis. Ele vai então, compra a passagem, ele entra, ele embarca no navio e ele ocupa um lugar, naquele navio, como um passageiro normal, para uma viagem comum. Sabe, quando as pessoas olhavam para Jonas, não sabiam o que ele carregava por trás da sua bagagem. Não conheciam a história que ele trazia. Porque, afinal de contas, ele só teve que comprar uma passagem para entrar naquela embarcação. Foi a única coisa que ele precisou. E ele seguiu. Até então, seria mais um homem dentro de um navio, seguindo uma viagem. Até que chega a tempestade. Sabe, a tempestade revela muitas coisas. A tempestade revela identidades. E quando chega a tempestade, as pessoas ficam desesperadas. Elas ficam desesperadas porque a impressão que se tinha naquele lugar, que aquele barco ia quebrar, aquele navio ia quebrar. Tão poderoso era o vento e as batidas das ondas. Existiam homens naquele navio. Sabe, existiam homens com destino certo para onde eles iam. Homens que estavam com as suas bagagens, com passagens marcadas, e eles estavam sentados, e eles não estavam esperando que tal coisa ia acontecer, mas de repente, eles se encontram num momento de desespero. E a palavra de Deus fala que cada um deles procurou os seus deuses para clamar a eles, para que pudessem ser salvos daquela situação. Sabe, muitas vezes o mundo é assim. O mundo é uma viagem que nós temos. Sabe, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Eu sempre escutei isso desde que eu entrei na igreja. E nós estamos lá. E junto com nós, pessoas que estão vivendo as suas vidas seguros com o seu dinheiro, com o seu status, com a sua posição. Mas quando vem a tempestade incrível, cada um procura os seus deuses pagãos. E quando eles não encontram resposta nos seus deuses, sabe o que os homens daquela embarcação fizeram? Começaram a jogar as suas fazendas, os seus bens, as suas bagagens na água. Porque eles entendiam que alguma coisa que estava acontecendo tinha a ver com eles. Na verdade, eles sabiam que eles também não estavam numa rota de distância do Deus Altíssimo. Mas muitas pessoas só começam a entender isso quando chega a tempestade. Sabe, a pandemia revelou muitas pessoas procurando. O que está escrito em Apocalipse, hein? Tinha muita gente que queria saber sobre o futuro. Pessoas que serviam outros deuses. Porque eles ficavam preocupados, sabe por quê? Porque eles começaram a entender que os bens que eles tinham de nada valeria para salvar a vida deles. E eles precisavam de algo mais concreto.
Sabe, a única garantia que nós temos de algo concreto na nossa vida é que Jesus salva. Eu conheço vários fatores que podem criar uma tempestade, mas eu só conheço um fator que pode acalmar as águas. Só um: Jesus de Nazaré. Homens estavam seguros naquele lugar. Muitos são criadores de tempestades. Algumas tempestades Deus permite para nos ensinar, para nos dar coragem e fé. Quem lembra de Pedro saindo do barco e pisando nas águas? Aquilo foi tremendo, porque as águas que batiam no mar agora eram um chão para ele pisar. Vem, Pedro, vem para perto de mim. Coragem e fé. Quem se lembra da tempestade que que Jesus estava dormindo? Ele acorda e acalma o mar. E quando ele chega na ilha, ele liberta um endemoniado. Algumas tempestades têm propósitos. Algumas tempestades vêm para tentar te impedir de chegar em algum lugar. Mas existem tempestades que o próprio homem cria, que não foi criada por Deus, que não foi criada pelo tempo, que foi criado pelo homem. Sabe, aquele homem estava fugindo da presença de Deus. Olha o que diz em Jonas 1, do 4 ao 5, Machado. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar um mar forte, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu. Lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu o porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Sabe, toda vez que o homem foge de Deus, ele tem que descer. Ele tem que descer. Um homem que foi levantado para cumprir um propósito, nesse momento ele desce para o porão. Sabe, se esconder de Deus não é artimanha apenas de Jonas. Hoje, no dia de hoje, uma festividade para muitos. Tem muitas pessoas que estão escondidas de Deus por trás do seu perrô e da sua fantasia de colombina. Pessoas que têm um ministério, pessoas que têm um chamado. Não, Rogério, tu está criticando quem saiu no feriado? Não, o feriado é uma bênção para quem quer descansar com a família. Vá, descanse, isso é bom para você. Mas eu estou falando das pessoas que abriram como precedente o feriado para nada mais, nada menos curtir uma data, para sair da presença, para se esconder da presença, para fugir da presença. Sabe, Rogério, o que pode causar tempestades na minha vida? Eu te falo, se associar a pessoas que estão em desobediência. Olha o que diz a palavra em Jonas de 1 a 3. Vou pegar outra parte, passa. Dizendo, passa por favor, Machado, 2. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele. A única condição pedida para que o passageiro entrasse no navio era que ele tivesse recursos para pagar. Muitas pessoas estão se associando com outras por interesses materiais. Se você pagar, você entra na minha vida. Aquele homem entrou no barco porque comprou um bilhete. Quantas pessoas entram na nossa vida porque tem condições de comprar um bilhete? Não se associa a pessoas pelas condições financeiras que elas têm,
mas por quanto elas podem te ajudar a cumprir o seu propósito. Quando se associamos com pessoas que não têm o mesmo propósito que o nosso, nós trazemos tempestades para a nossa vida. Qual é a outra condição, Rogério, que você entende que é um criador de tempestades? Ir para onde Deus não te enviou. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia um profundo sono. É impressionante, mas toda vez que eu vejo Jonas, eu vejo ele cada vez mais descendo a um nível mais baixo. Quanto mais ele se distancia de Deus, mais ele desce ao nível. Ele desceu no porto de Jope, ele desceu do navio para o porão. Toda vez que o homem quer fugir, toda vez que o homem quer sair da presença de Deus, ele vai descer. Ir para um lugar onde Deus não te enviou irá desconectar com aquilo que Deus preparou para você. Entenda isso. Ir para um lugar que Deus não te enviou poderá te desconectar do que aquilo que Ele tem para você. E isso poderá trazer efeitos colaterais à sua vida. Baixa autoestima, insatisfação, depressão, irritabilidade, agressividade, comodismo, desesperança. Sabe, muitas vezes a gente está num lugar, eu já passei várias vezes por isso, e às vezes você faz um atendimento, você recebe um atendimento tão ruim, e aí você pensa, essa pessoa não queria estar aqui, sabe, e ela está num lugar que não era para ela estar, por isso que ela está assim. Muitas vezes a nossa posição de desânimo, de conformismo, tem a ver com o lugar que nós fomos. Será que o lugar que nós fomos é o mesmo lugar que Deus quer que você esteja? Naquele momento, Jonas desce para o porão do navio e ele dorme. E ele adormece. Em plena tempestade, aquele homem, um profeta de Deus, que podia trazer uma palavra, uma solução, um conforto, alguma coisa para aquele povo, ele desce para o porão e dorme. Tempestades. Sabe que um dia passou por isso também? Elias. Elias chegou no lugar que Deus não queria que ele estivesse. Olha aqui que fala na palavra de 1 Reis 19:13. Lê comigo. E sucedeu. Vamos lá, gente. Envolveu e saiu. Essa voz é de Deus. Agora tu entende o quadro. Elias vai lá e ele trava uma batalha com os profetas de Baal. E ele bate de frente com o rei Acabe e com a sua esposa Jezabel. Depois disso, ele recebe uma palavra de ameaça de Jezabel. E ele foge. E durante todo esse trajeto, Deus sustenta ele. E ele viaja 40 dias e 40 noites no jejum. E ele é sustentado em todos os momentos. De repente ele se encontra numa caverna. E ele tem um encontro com Deus. A palavra diz que vem um terremoto. A palavra diz que vem um barulho, acontecem várias coisas. Mas Deus aparece no silêncio, num vento suave. Muitas vezes a gente está esperando Deus mas Ele vem no silêncio. Tá ligado? E Deus olha para ele e diz: está fazendo o que aqui? É estranho isso, né? Porque se Deus não quisesse que ele estaria ali, não dava comida, não dava sustento. Só que Deus, ele tem uma grande mania de honrar e sustentar os seus profetas.
Sabe, ele sempre vai honrar o livre-arbítrio, a decisão, mas isso não quer dizer que ele está a favor do que aquilo que você está fazendo. O mais interessante também é a bipolaridade de Elias, porque ele sai fugindo de Jezabel, que está querendo matar ele. E quando ele chega na caverna, ele diz: Deus, eu quero morrer. Ô Elias, se quisesse morrer então, por que tu não parou lá e deixou Jezabel te matar, hein? Sabe, o lugar que Deus não te colocou, ele confunde a sua mente. Ele traz um sentimento de desânimo. Deus teve que reavivar ele. E Deus deu uma palavra para ele. Deus novamente dá um direcionamento. Sabe o que não vai fazer você desanimar? É você lembrar do direcionamento que foi dado. Sabe, quando Jesus encontra Pedro na praia e fala: Pedro, está desanimado, está na praia. Tu me amas? Sim. Tu me amas? Sim. Tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Lembra do primeiro direcionamento? Cuida das minhas ovelhas. Sabe o problema é que muitas vezes a gente segue os nossos caminhos e esquecemos o direcionamento de Deus. Mas Deus não mudou. O direcionamento continua mesmo. Fala pro teu irmão do lado assim, ó, o direcionamento continua o mesmo. Você pode ter tomado caminhos diferentes. Você pode ter feito a sua própria rota. Você pode ter mudado tudo que Deus mandou você, que Deus não mandou você fazer. Mas eu tenho uma palavra para você. Ele diz para você: o direcionamento que eu te dei continua o mesmo. Sabe o que ele está falando para você? Eu não mudei o seu propósito, eu não desisti de você. Você não é um caso perdido para mim. Você continua valendo. E outra coisa, quando você se levantar, entenda, o seu direcionamento continua o mesmo. Agora, traz desânimo. Alguns homens de Deus associam o período que Elias esteve na caverna como um momento depressivo. Sabia disso? Sendo isso verdade ou não, o fato é que ele se abateu e foi para um lugar que Deus não o enviou. Nós temos essa mania. Sabe, eu estava falando com jovens hoje que existe uma frase muito usada chamada zona de conforto, que a gente utiliza quando você que vê que uma pessoa que tem uma capacitação não está conseguindo chegar no lugar que naturalmente talvez ela conseguiria, que se esforçasse, que se saísse da sua caixinha, que se fosse um pouquinho mais ativa. E eu estava falando para eles que a zona de conforto, ela não é boa porque ela é confortável. Isso é uma mentira. Ela é boa porque ela é familiar. Porque na verdade a gente quer ficar numa zona que a gente conhece e que a gente controla. E quando nós temos que dar um passo de fé, um passo no escuro. Sabe por que eu amo essa igreja? De todas as coisas que eu tenho recebido aqui e tenho sido tratado aqui nesse lugar, porque eu consigo ainda enxergar nesses tempos que nós vivemos de incredulidade, passos de fé. Quando você vê o meu pastor falando assim: a gente vai comprar ali um terreno que custa tanto. Quanto é que tu tem? Nada. A gente vai comprar. E a gente compra. Meu irmão, tu está no lugar que tem passos de fé. Sabe, Deus, Ele só está esperando você dar o primeiro passo. Muitas vezes nós estamos esperando que Deus faça tudo, entregue de mão beijada, mas Deus quer que você dê o primeiro passo. O que está faltando para você nessa noite? O que está faltando para você nessa noite? Hein? São passos de fé. Sabe? Agora eu te pergunto, e hoje eu quero ser bem breve. Sabe o que aconteceu comigo hoje, gente? Eu terminei toda a pregação, e a pregação, quando eu fui imprimir, ela apagou. Eu não consegui salvar. Deus é bom demais, né? Aí Deus falou para mim assim: dá passo de fé.
Agora, Rogério, eu sei que as consequências de atos meus que eu posso causar, trazer, criar tempestades na minha vida. Agora, como é que eu acalmo tempestades? Sabe o que eu aprendo com Jonas aqui? A primeira coisa que Jonas fez para começar a acalmar a tempestade, bota lá, Jonas de 1, do 9 ao 12. Lê comigo. E ele lhes disse: eu sou hebreu. Posicionamento. Ele agora, ele já não é um anônimo que entrou num navio e sentou junto com os passageiros. Agora ele se coloca e diz: olha, eu sou hebreu e temo ao Senhor. Agora ele diz outra qualidade de Jonas: ele conhece o Deus que ele serve. Ele sabe que o Deus que ele serve é capaz de solucionar aquele problema. Você conhece o seu Deus? Você sabe que o Deus que você serve é capaz de solucionar o seu problema? Então se posicione e diga: Senhor, Tu é capaz de solucionar esse problema. Ele diz: olha, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Olha aqui que ele continua dizendo: então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Se posicionar. Sabe, quando Jonas ele entra no barco e paga a passagem, e ele entra e ele fica lá, e depois ele vai lá para o fundinho do barco, ele quis viver uma mentira na vida dele, porque o homem de Deus, ele não pode se esconder. Está entendendo o que eu estou falando? O homem de Deus, ele não pode se esconder. Sabe, o problema está acontecendo aqui em cima, o homem de Deus, ele não pode se esconder. Quando ele faz isso, ele está vivendo uma mentira. Ele está querendo viver um outro personagem. Sabe por quê? Porque ele é profeta de Deus. Mas quando ele se revela, ele quebra toda a mentira. Quando ele se mostra, ele assume uma posição de sacerdócio. Sabe, quando você se revela, quando você se levanta, quando você se posiciona na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, quando você se direciona e diz: ó, esse negócio é comigo, eu sei a resposta desse aqui. Sabe, entrega em mim. Quando você faz isso, homens de Deus, Deus começa a trabalhar através da verdade da sua declaração. Sabe quando a gente vê a mulher samaritana e ela tem um encontro com Jesus ali no poço, e naquela conversa que Jesus tem com ela, né? Me dá uma água. E ela diz: como você, como judeu, pode pedir uma água para mim, que sou samaritana? E ele começa a trazer palavras do céu, do reino para ela, dizendo: oh, mas a água que eu tenho para te dar. Sabe por quê? A água que a samaritana podia dar para Jesus só ia saciar de repente uma sede temporária, mas a água que Deus tem para te dar, ela, tu nunca mais terá sede. Sabe por quê? Naquele momento Deus está começando a entrar no interior daquela mulher. Em certo momento Jesus fala assim: então faz o seguinte, busca o seu marido, vai lá, busca lá o varão, busca a sua família. E ela vira para ele e diz: eu não tenho marido. Agora imagine você se o quadro fosse diferente. Se aquela mulher samaritana falasse para Jesus assim: só quer que chame meu marido? Eu vou lá buscar ele. E trabalhasse em cima da sua mentira, a sua vida ia ser transformada?
Não. Sabe por quê? Porque a verdade, ela traz transformação. A verdade, ela te aponta para o propósito. Se você continuar a palavra, você vai ver que aquela conversão daquela mulher, o entendimento dela e a verdade de vida dela trouxe um propósito para a vida dela. Sabe, quando você se posiciona e diz: Senhor, é verdade, eu tenho errado. Sabe, é um caminho que Deus utiliza para falar assim: não, agora eu quero te usar. Agora sim. Agora a gente vai começar a te mostrar o que eu tenho preparado para você. Agora eu vou começar a te mostrar o que o céu, o que o reino de Deus tem preparado para você. Porque até então, você estava vivendo uma vida de Instagram, cara. Uma vida fake. Mostrando para todo mundo que estava levando a água para o marido, mas na verdade você não tem família. O posicionamento com a verdade foi o primeiro indício, primeira atitude que fez Jonas começar a se ligar com o céu e fazer com que as águas do mar se acalmassem. Qual outro, Rogério? Segunda coisa, ele teve que entender consequências. Isso é difícil para a gente entender. E ele entendeu. Ele foi muito seguro nisso. Olha o que ele diz: me lança no mar. Ele está falando: pode me lançar no mar, porque eu sei que é por causa de mim que isso está acontecendo. Esse cara é brabo. Homem ao mar, né? Me lança no mar. Lançai-me no mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Qual outro, Rogério, que você traria para mim, que foi um ensinamento que você aprendeu nessa palavra? A palavra de Deus fala que um grande peixe engole Jonas. Muitas pessoas talvez pensam: Rogério, mas Deus gostava dele mesmo, fez um peixe engolir dele. Cara, existem coisas que acontecem na nossa vida que são livramento. E para muitos parecem que você está sofrendo, mas na verdade Deus estava trazendo livramento para o seu profeta. Mas existe uma atitude que ele tomou na boca do peixe, que talvez venha desencadear toda a misericórdia e graça que Deus teve sobre a vida dele. Eu estou contando uma história de uma segunda chance. A segunda chance não foi só para Nínive. A segunda chance foi também para o homem de Deus. Jonas 2, do 1 ao 10. Lê comigo então. E eu queria que o Ministério de Louvor fosse se chegando para cá. Olha o que diz a palavra de Deus. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Sabe, Deus fez subir a vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei.
Do Senhor vem a salvação. Diga, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Sabe, a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Mas sabe, Deus, Ele tem uma graça tão grande. E o amor de Deus, Ele nos alcança. A palavra de Deus fala que nada poderá nos separar do amor de Deus. O amor de Deus, Ele me alcança aqui aonde eu estou. E Ele alcança um servo que está desviado lá no carnaval. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é onisciente, onipresente. E na maioria das vezes, sabe o que Deus está querendo que a gente faça? Ele está esperando, falando assim: se posiciona. Se posiciona. Quando você abrir a sua boca, quando você se levantar, eu vou aí. Eu vou trabalhar na sua vida. E eu vou cessar essa tempestade. Eu vou levantar você. Eu vou levantar a sua família. Eu vou levantar o seu filho. Eu vou levantar o teu marido. Eu vou cuidar dos seus negócios. Eu vou administrar a tua casa. E eu vou te dar governo. Eu vou gerar palavras no seu coração. Eu vou fazer com que você seja reconhecido. Mas eu quero que você se posicione. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Oh, Deus. Sabe, essa música ela fala assim: se o mar me submergir, a tua mão, ela me levantará. Quem crê nisso? Talvez nessa noite você esteja passando por uma tempestade. Talvez nessa noite você esteja vivendo algo que você acha: o barco vai a pique, o barco vai quebrar, eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde eu vou. Talvez você está vivendo alguma coisa que as mãos humanas, a inteligência humana, os recursos humanos não conseguem mais resolver. Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite. Muitas coisas podem causar uma tempestade, mas Jesus, Ele é capaz de acalmar a tempestade. Se o sol se pôr e a noite chegar, diga: tu és. Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Diga você: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Nessa noite eu queria fazer algo com você aqui. Sabe, muitas pessoas sofrem com tempestades que acontecem. Sabe, a tecnologia hoje, ela prevê tempestades, mas tem tempestades que nós não conseguimos prever. Mas hoje eu queria que você colocasse nas mãos de Deus algo que você esteja vivendo nessa noite, algo que você quer que Deus entre com providência,
que acalme o mar bravio, que Ele venha com a sua paz, a paz que excede todo entendimento, para que você possa pisar nas águas que antes vinham te bater, mas agora vão ser chão para você. Se você conseguir nessa noite colocar diante de Deus, fala: Senhor Deus, entra nessa causa. Sabe, Senhor Deus, talvez a sua causa seja um relacionamento, talvez a sua causa seja a sua família, talvez a sua causa, eu não sei o que é, meu irmão, mas eu sei de uma coisa: Deus sonda os corações, e Ele só está esperando um posicionamento. Ele está esperando que você fale, abra sua boca e declare agora: Senhor, vem e acalma esse mar. Ei! Eu diga aleluia. Musicalidade do Espírito Santo, eu queria que você agora, nesse momento, você lesse o último versículo comigo. Mas eu queria que você lesse esse versículo com entendimento do que Deus é para a sua vida, para o seu propósito, para o seu futuro. Salmos 139. Oh, aleluia. Não afundarei, pois comigo estás, eu caminharei. Lê comigo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar. Diga: tu sabes o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ei, ó, deixa eu falar um negócio para você. Deus conhece todos os seus caminhos. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece os meus caminhos. Passa. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor, tu conheces. Passa. Tu me cercaste por detrás e por adiante. Deixa eu falar um negócio para você. Você é diferente, cara. Você é diferente. Deus, Ele te cerca por trás, pela frente, pelos lados. Sabe, a tua casa, sabe o que a palavra de Deus fala? Se Deus não tomar conta da minha casa, em vão vigia o sentinela. Sabe por quê? Deus está agora na sua casa, rodeando a sua casa. Passa. Puseste sua mão sobre mim. Pode passar. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu Espírito, Senhor? Para onde fugirei da sua face? Baixa um pouquinho. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também.
se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, Senhor, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste no meu ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas, diga, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto foi feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, Senhor, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Será que você pode aplaudir o Senhor? Deus escreveu a sua história muito antes, irmão. Deixa eu falar algo para você. Sabe uma coisa que é um engano nosso? Todas as vezes eu vejo as pessoas falarem assim: Deus encontrou Jonas. Cara, Deus não encontrou Jonas. Isso é uma mentira, cara. Deus não me encontrou. Deus nunca me perdeu, cara. Deus nunca te perdeu. Deus nunca te perdeu. Cara, Deus não te encontrou. Deus nunca te perdeu. Sabe por quê? No ventre da sua mãe Ele já te escolheu. Você já é escolhido de Deus. Ele nunca te perdeu, cara. Ele nunca te perdeu. Você sempre foi dele. A sua família sempre foi de Deus. Deus não te encontrou. Deus não te encontrou. Nessa noite eu queria fazer uma oração com você. Eu queria, na verdade, ajuntar os meus propósitos com os seus. Sabe, os meus propósitos. Sabe, a gente começa o ano cheio de propósitos. A gente começa o ano cheio de perspectivas. Mas muitas vezes as tempestades começam a minar a nossa esperança. Mas se nessa noite existe alguém aqui que quer entregar nas mãos de Deus o controle da tempestade, olha que eu estou falando para você, essa palavra ela está saindo do altar para a sua vida. Nessa noite, você que quer entregar nas mãos de Deus o controle dessa tempestade, eu queria que você viesse aqui para orar comigo. Na verdade eu vou ajuntar com você a minha oração, porque eu também estou entregando aqui a Deus, nas mãos dele, o controle das minhas tempestades, cara. Sabe, talvez a tua vida precise de uma atuação de Deus em alguma área. E existe um Deus que Ele acalma as tempestades, que Ele soluciona, que Ele faz um barco que estava quase indo a pique cumprir o seu propósito. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu povo, Senhor. O seu povo que entende, Senhor, a tua palavra. Pai, quem sou eu para saber a necessidade, Senhor, de cada um deles? Na verdade, Senhor, eu sou uma criatura com defeitos. E a todo momento o Senhor tem que me perdoar, assim como o Senhor perdoa Jonas, assim como o Senhor perdoa Nínive. Mas eu tenho entendimento, Senhor, que a solução só pode vir do céu. Pai, se a solução não vir de Ti, da onde virá a solução? Para onde eu irei, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna?
Pai, Tu sabe a necessidade do Teu povo. Tu sabe a necessidade do Teu povo. Tu consegues, Senhor, como foi falado aqui, Tu sondas o nosso coração. E Tu sabe o que o Teu povo necessita. Eu, Senhor, consigo imaginar que tem muitas pessoas aqui levantando as suas mãos pela sua família. Sabe quantas orações já foram feitas num quarto escuro e o resultado não acontece? Sabe, tem outras pessoas aqui, Senhor, que eu posso imaginar que estão orando por cura. Sabe, não deixa a fé dessas pessoas apagar. Sabe, Senhor, porque aonde tem fogo, o Senhor faz. Você levanta o fogo, sabe por quê? O fogo é o diferencial, Senhor. Muitas pessoas dão valor ao combustível, mas muito combustível sem fogo não faz nada. Mas uma pequena chama com pouco combustível. Então, Senhor, se tiver pelo menos uma chaminha aqui, pequena, Pai, que o Senhor possa reavivar. Pai, coloca no coração dos Teus filhos, Senhor, sonhos. Coloca no coração dos Seus filhos, Senhor, esperança. Pai, dá discernimento do lugar aonde eles devem estar. O lugar que o Senhor colocou eles para estar. Sabe por que nós entendemos quando nós estamos no lugar certo, Senhor? A Tua luz ela resplandece em nós. Oh, Senhor, que hoje essa oração seja para que o Senhor possa resplandecer a Sua luz em cada vida que está aqui, em cada família representada. Pai, que no momento, Senhor, de maior tempestade, eles possam ter a segurança das Tuas mãos. No momento, Senhor, de maior vento, do vento mais bravio, que eles possam ter a certeza que o Senhor está no barco. Eles possam ter a certeza que esse barco não vai afundar. Sabe por quê? Porque Tu és o Criador do céu e da terra e dos mares. E Tu tens o controle de tudo, Senhor. Nessa noite eu entrego o Teu povo em Tuas mãos. Que essa tempestade seja dissipada. Pai, que haja cura, que haja portas abertas, que haja famílias restauradas. Senhor, que quando eles chegarem nas suas casas, o vento bravio, os mares, as ondas estejam baixas. Que haja, Senhor, que haja naquele lugar, uma paz, a paz que vem do Teu trono. Que eles possam entender que esse resultado é resposta do Senhor, é resposta do Senhor, em nome de Jesus. Diga assim agora, eu queria que você repetisse para a gente terminar. Senhor Deus e Pai, nessa noite eu entrego o controle, nas Tuas mãos. Aplauda ao Senhor, aplauda! Pastor Ney, glória a Deus. Vá para o seu lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, gente. Amém. É bom estar com você nesses dias, né? Onde tantas pessoas não vieram hoje porque estão descansando, mas nós estamos aqui louvando e adorando o nome do Senhor, né? Coisa legal. Isso é um belíssimo carnaval que nós estamos passando, né? Muito legal, né? Amém, amados? O Espírito do Senhor está sobre a sua vida e Ele te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e anunciar, né? Aos quebrantados de coração. O que mais? Né? Isso aí. O ano aceitável do Senhor, né? E
a consolar todos os que choram. É isso, que coisa gostosa, né? O Espírito do Senhor, lindo, né? Se cantássemos um dia, né? Está presente para consolar. Coisa linda, né? E Ele está aqui, nos consolou nesta noite. Você pode levantar suas mãos aos céus. Vamos agradecer ao Senhor. Diácono Rogério, por favor, vou descer. Vamos terminar com uma animada? Tem como? Então vamos lá. Segue. Aleluia. Nenhum mal não. Nenhum mal não. Faça assim, ó. Nenhum Mal cederá. Profetiza aí pra gente terminar. Cederá. Nenhum mal não. Nenhum mal não. Nenhum mal cederá. Nenhum mal cederá. Nenhum mal não. Nenhum mal não. Nenhum mal cederá. Nenhum mal cederá. Levanta suas mãos pro alto nessa noite, querido. Senhor, Deus e Pai, eu entrego o teu povo na sua santa paz e proteção. Que o Senhor possa levar cada um deles para suas casas. Que seja uma semana, Senhor, de renovo. Seja uma semana, Senhor, de esperança. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada um de nós de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido. Vai, Pai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansar à sombra do Onipotente. Direi: o meu Senhor, Ele é meu rei, o meu refúgio e fortaleza, e nele